Estamos iniciando hoje mais um episódio do Telecom Café, o jornalzinho aqui da Clinitec. O assunto de hoje é sobre as dicas de segurança para crianças e adolescentes na internet, sobre o controle dos pais e tudo que a gente pode fazer para que a criança esteja num ambiente seguro. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria que vocês curtissem aqui o nosso canal, clica no sininho para se inscrever, curtam as nossas redes sociais, isso é muito importante para nós, deem o feedback também do que vocês estão achando do programa, para que a gente possa melhorar e trazer sempre um conteúdo com mais relevância para você que está aí em casa. Então estou mais uma vez aqui com o Josiel e o Everton, que vão falar um pouquinho também sobre essa parte das crianças ali. Então lá, sejam bem-vindos. Opa, tudo bem, Leandro? Tudo bom? Tudo bem, Everton? Então, a gente está num universo hoje com mais de 24 milhões de crianças e adolescentes que estão entre 9 e 17 anos, que estão ingressando e acessando diariamente a internet. E a gente sabe que a gente tem uma exposição, tem uma possibilidade de abrir muito conteúdo. Como que a gente pode trabalhar essa parte de segurança? Como que os pais podem trabalhar essa parte de segurança para as crianças? Então, Leandro, tem várias formas de fazer esse monitoramento e esse acompanhamento, né? Hoje eu tenho dois filhos em casa, e um é adolescente e o outro é um pré-adolescente. Mas existe softwares, né, que você pode instalar no próprio celular da criança para te ter um monitoramento de acessos, né, por exemplo, o vídeo que a criança está assistindo, conversas, tipo software espião, né? E existe também outras ferramentas que até a Clinitec ela disponibiliza isso, se alguém tiver interesse, que é a parte de um gerenciamento de rede interna, né, que tu pode bloquear alguns sites, né, conteúdos impróprios. Então dá para determinar, até dá para definir horários de uso da internet, né? E claro, os pais também têm que tentar se impor com os limites, né? Não é deixar totalmente livre o uso, né? Porque hoje isso tem gerado muita dor de cabeça nas famílias, em casa, assim, né? Pelo fato que as crianças acabam não tendo limite, né? Elas acabam passando a maior parte do tempo na frente de um celular ou de um computador jogando, né? Interagindo ali, né? Eu estava até assistindo uma reportagem esses dias de crianças que chegam nas férias agora, chegam a passar 18 horas na frente de um computador, de um videogame, acessando e jogando, né? Imagina como vai ficar a mente dessas crianças, né? E a própria visão vai ser prejudicada no futuro, ela vai ter problemas, né? Pelo fato de ficar na frente de uma tela ali, imagina, 18 horas. Isso assim é uma coisa que eu me deparo com isso também em casa, mas a gente tenta pôr regra, tenta interagir com as crianças de outra forma também, né? Tanto que a gente faz em casa lá jogos de tabuleiro para dar uma desconectada. No final de semana sai, vai dar uma passeada, vai para a praia, faz alguma coisa que acaba tirando um pouco desse, porque eles também estão de férias, é época de férias agora, né? De janeiro para fevereiro. E isso a longo prazo é bastante problema, vai ser bastante problema para o desenvolvimento deles, né? Então a gente tenta fazer uma interação social, mas dá uma limitada e muda um pouco a rotina deles, né? Já teve casos até de morte, né? Essas maratonas de jogos aí, adolescentes chegar a morrer na frente do computador e não lembrar que tem que comer, dormir. Fica ali, vai desgastando e vai até desmaiar e não conseguir levantar mais, então acontece. E até assim, a gente sabe, né, como o José comentou, da parte de software, né, espiões que a gente pode colocar no celular para limitar ou pelo menos para saber o conteúdo. Da parte de hardware, tem alguma coisa que pode ser feita? Tem algum equipamento já que trabalhe com esse tipo de... Eu acho que, tipo assim, tudo se tem, o bom é ter uma conversa dentro de casa, né? Tentar impor limites da maneira antiga, do respeito, mas se não resolver, aí tu vai para a parte tecnológica, né? Que daí tem equipamentos que tem soluções
que todo equipamento, todo aparelho, todo celular, todo dispositivo ele tem um endereço MAC, que é um endereço CPFzinho do aparelho. E com esse endereço MAC a gente vai na configuração, tem algum já, como está tendo nicho no mercado hoje, boa parte dos equipamentos ele já vem com essa, que a gente chama de controle parental, ou controle dos pais. Ali você coloca a configuração, coloca esse MAC e o tempo que ele vai funcionar. Ou o tempo, depende como é a configuração do equipamento, como ele vai tratar isso. Se é o tempo de uso durante o dia ou em que período do dia ele vai usar, depende do equipamento. Configurou, deu horário, aquele equipamento não funciona mais. O MAC do celular ali ele é bloqueado, ele não funciona. Isso tem TP-Link, D-Link, tem MikroTik que faz, é uma parte mais avançada, tem como tu gerenciar, tirar log de acesso com a parte do MikroTik. Os TP-Link e os D-Link não tem como tu tirar log, mas tem como tu limitar a banda. Limitar a banda não, limitar o controle. É igual tem ali o YouTube Kids, né? Tem o Netflix Kids, que tu limita, esse aí limita o conteúdo. Esse outro ele bloqueia o acesso. Então, 8 horas teu celular não funciona mais e vai trancar. É isso de controle, eu estava lembrando agora, até a Watch TV que a gente comercializa aqui, aquele aplicativo de filmes e séries, eles disponibilizam o aplicativo do Noggin, que é da Nickelodeon ali, que tem os desenhos, e ali você consegue fazer o controle de tempo por dia que a criança pode assistir aquele conteúdo. Então dá para, acho que tem um limite mínimo, não lembro agora se é de 20 minutos ou 30 minutos no dia. Você pode limitar até 3, 4 horas. Coloca o limite, a criança atingiu aquele limite, ele para de funcionar só no dia seguinte. Como o Everton falou, a questão da conversa, né? Isso é interessante. Mas hoje assim, ó, eu vejo, com experiência própria, as crianças estão bem diferentes do que a gente foi criado, e também é outra época, é outra geração. Eu concordo com o que ele falou também, né? Tem que tentar conversar primeiro antes de proibir ou de tu usar a tecnologia para limitar. Mas no que eu tenho visto até na minha própria casa, às vezes, e em geral, assim, de conhecidos e os clientes que a gente conversa e tal, a necessidade é grande de usar a tecnologia para limitar, entendeu? Porque essas crianças, elas precisam ter um pouco da essência, que é a brincadeira, é o futebol, é correr, é brincar, né? E às vezes dali, se a gente não tomar umas precauções assim, nesses momentos assim, no futuro isso pode afetar muito a personalidade ou até a própria a formação da criança, né? Isso é interessante que em 2018 a OMS, que é a ONS, né, a Organização Nacional Mundial, OMS, da Saúde, eles aceitaram, incluíram como doença patológica o vício em jogar das crianças. Que aí entra isso que eu estava conversando, né, de a criança passar 18 horas num período de férias jogando e esquecer do que tu está falando, de correr na rua, jogar uma bola, brincar de esconde-esconde. E aí entram outras doenças nesse meio tempo, que é a parte de obesidade. A criança ela fica super exposta àquele, né, a luminosidade dos aparelhos, ou com o celular na mão, que, né, os problemas de coluna. Eu assim, ó, igual eu falo, né, às vezes eu tô lá, quando eu tô em casa eu percebo isso com o meu mais pequeno lá, o mais novo. Tá lá, ele tá tranquilo lá jogando, ele joga um futebolzinho online lá, ele tem um grupozinho lá que joga e tal. Daqui a pouco estão perdendo, cara, ele muda de comportamento assim, radical assim. Aí tu já vê que ele fica nervoso, o que houve? Que eu tô perdendo aqui, e fica bravo e já sai de perto. E daí eu digo, não, peraí, larga isso aí um pouquinho, vamos lá jogar um ping-pong, vamos dar uma volta ali, andar de bicicleta. Aí eu tento puxar ele para fazer alguma coisa para ele esquecer um pouco o jogo ali. Mas assim, isso que a gente observa, assim, né? Mas claro, nem em todos os momentos a gente tá junto, né? Porque tá trabalhando, tá nos compromissos. E eu acho que eles acabam sofrendo muito com isso, né? Com
falta de controle, né? Eles não têm o controle do limite, né? De tempo, né? Perde noção, né? É que a parte de jogos, tá tão forte, tão em alta, que até esse ano, no final do ano passado, as Olimpíadas dos Jogos Eletrônicos, né? Então teve lá campeonato de Crash Royale, um joguinho de celular, né? Dois alunos do lado do outro ali competindo no celularzinho. Então o troço está tão evoluído, só que isso tem que ter um limite. Você consegue jogar futebol no celular por horas, mas você não consegue jogar 1 hora de futebol direto. Vai ter teu desgaste, vai queimar energia, vai te dar fome, vai ter que se alimentar. E o celular te esquece da vida. Fico ali até... Quando tiver um amigo jogando, tu tá preso ali. Então, isso que ocorre. Uma dica assim também, né, que isso eu tenho feito lá na minha casa, que é ocupar a criança com alguma atividade esportiva, né? Por exemplo, o menor aí tá jogando futebol, ele joga futebol. Agora, na época de férias aí, uma academia ali fez um crossfit infantil. Então ele, pelo menos 4 vezes na semana aí, ele tá com uma ocupação, futebol, esse crossfit aí, para ele usar, gastar um pouco essa energia também, que acumula, né? Ficar parado em casa ou só brincando em casa. Então, eu tenho investido nessa questão de colocar ele numa atividade que ele consiga gastar uma energia e sair um pouco da tela, né? Até isso ia ser uma parte da próxima pauta ali, que é na visão de vocês. Claro, não é uma visão, né, de especialista, é a visão de quem é pai, de quem está no ramo da online, né, na parte de internet. De quem deve ser esse controle de acesso dessas crianças? A criança deve se controlar sozinha e ter na cabeça, não, só posso jogar esse tempo? Ou os pais têm uma relevância nesse ponto? Olha, eu concordo que os pais é que são os responsáveis porque assim, a criança ela não tem muita noção, não tem... a gente em si também, quando a gente vê, às vezes está num celular, está no WhatsApp ali, e aquilo ali consome muito tempo, e o tempo, nesse momento ali, ele passa muito rápido. E se a gente se perde, imagina uma criança que aquilo ali chama a atenção dela e atrai a atenção dela. Então acho que o pai e a mãe o responsável tem que tentar pôr limite, né? Eu acho que o limite... Eu vivo, talvez meus filhos vão ver um dia esse vídeo aqui, eu vivo sabotando eles na internet. Saio, vou visitar alguém, vou na casa de alguém. Quando eu estou em casa, que, né, não estou no trabalho, eles têm que largar o computador e vão passear, vão fazer alguma coisa, ou vão para a praia, ou vão visitar um parente, visitar a avó, e assim vai. Ou na casa de um amigo. A gente sempre tá distraindo eles, eu sempre estou desviando eles. Assim, é importante, né, o uso da internet, eles têm que estarem bem familiarizados com a tecnologia, isso daí eu não discordo, né, Everton? É o momento, né? Só que tem que encurtar esse tempo aí, o que eu consegui evitar de eles estarem assim, horas e horas na frente do computador, eu vou fazer, e eu faço. Teve uma reportagem, acho que foi engraçado, né, que foi até postado no grupo da empresa aí, que o filho não queria viajar com ele e o pai pegou e levou um modem para passear e já se obrigou a ir junto. Tem a foto que está na praia lá. O modemzinho, tinha uma foto na praia do modem, então essa foi... O rapaz não queria ir, não queria ficar em casa jogando, então ele pegou, levou um modem para passar férias. Tem os radicais também, até que a gente viu no YouTube mesmo, era um churrasco de família, imagino eu, um domingão, alguma coisa assim, e a criança lá, o adolescente, na verdade, jogando, e o pai chamando, e ele não vinha, ele arrancou o Play 4 da parede dentro da churrasqueira. Eu acho que é um caso mais extremo, né? Você não tá, acho que não precisaria chegar a tanto, mas são os casos extremos das famílias que não conseguem mais se unir porque tem alguém que está ali o tempo preso. E isso também vai para os pais, né? Fica o tempo todo, às vezes, no celular ali, a família reunida, até num bar, quando a gente sai, a gente vê muito isso, né? Que agora tem Wi-Fi disponível em todos os bares e restaurantes ali, e sempre tem um na mesa que está
o tempo todo ali, o pessoal interagindo. Até fica uma deixa aqui que a nossa parte de marketing, né? A gente faz, um dia da semana, se eu não me engano é o domingo, né? A gente sempre tenta fazer um incentivo para pessoas se desconectarem, né? Sair do mundo virtual aí, né? Mas é porque é o nosso negócio, né? Só que ele não pode ser ao ponto de fazer mal para as pessoas. Então a gente tem que tentar, pelo menos, a gente mostrar isso para as pessoas, né? Que o ideal é pelo menos uma vez por semana, isso é o mínimo, né? Que é o que a gente incentiva, a desconectar de tudo e fazer qualquer outra coisa, ir numa pracinha, ir numa praia, passear num shopping, ou ficar em família, assistir um filme em casa, né? Alguma coisa assim, para voltar à essência que é da gente, né? De família, aquela coisa, ou de amigos, para não... que é triste, né? Às vezes a gente está reunido ali, quando vê, tu olha para o lado, cara, todo mundo cabeça baixa e no celularzinho ali... e infelizmente... chegou num ponto assim que não tem limite, né, para essa comunicação via internet aí. E acaba aquela coisa do olho no olho, aquela conversa, né, mais humanizada, né? Infelizmente a gente não está mais nessa vibe aí, mas eu acho que tem que resgatar, isso é importante. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os perigos, né, a forma de a gente tentar controlar o acesso dos nossos filhos referente ao conteúdo, mas também tem o lado bom da parte de internet, que são os sites educativos, né? Então, até vou pegar minha colinha aqui, que fiz uma breve pesquisa ali, mas a gente tem alguns sites como, por exemplo, pequenoartista.com.br. Nesse site tem uma série de personagens que eles criaram e o personagem ele tem uma profissão. Então tem a fulaninha que é professora, o outro que é jornalista. Então a criança consegue interagir assistindo um desenho desses personagens ou lendo uma historinha desses personagens e todos eles são muito educativos para essa parte, já puxando mais de uma forma lúdica, mas tentando trabalhar a criança já para o exercício das profissões, né? de ter esse contato com algumas profissões. A gente também tem o outro site que é o mingaudigital.com.br. Esse site é um site que ensina as crianças a fazer ferramentas, ensina a fazer origami, ensina a fazer brinquedos que na nossa época eram muito comuns, que a gente, né, os professores ensinavam na escola, às vezes, fazer uma dobradura, Quem nunca fez o cisnezinho de origami e aprendia na aula, em casa não fazia mais, né? Não sabia mais como fazia. Mas fazer chapéu de festa junina, fazer barquinho para soltar na água, balão. Então são brinquedos que na nossa época eram muito presentes, que a gente, né, fazia muito, brincava muito com isso. E pegar uma caixa de sapato e com tampinha de garrafa e fazer um carrinho para brincar, hoje em dia não. Tudo é muito descartável, né? Você vai ali nas lojinhas ali, compra um brinquedo, a criança brinca meia horinha, joga no canto e nunca mais olha. Então esse site também tem essa parte intuitiva que é bem legal. Tem outro site que é o Jogos de Colorir, que são vários desenhos que você tem ali, como se você fizesse um desenho num Paint ou alguma coisa assim, e a criança vai aprendendo a colorir no computador, já não é mais o exercício de pintura, né? Mas ela pode aprender a colorir os objetos ali, então ela já começa a ter interagir com o computador. Então às vezes você pega ali uma criança de 4, 5 anos que vê você mexendo no computador e quer sentar junto ali para mexer em alguma coisa, é uma possibilidade, ela não está acessando um conteúdo impróprio, algo assim, e está aprendendo a mexer no mouse, que acho que é a maior dificuldade que as crianças no primeiro estágio, no primeiro contato com o computador têm. Aí tem um que já é um pouco mais conhecido, que é o Discovery Kids Plus. Você tem jogos online específicos para crianças ali entre 6 e 12 anos, mais ou menos. Tem os desenhos da Nickelodeon, que passa, da Discovery, que tem ali. Alguns estão disponíveis para acesso, já facilita também. E o outro que eu dei uma olhada, que eu acho que eu achei um dos melhores, assim, que é o somatematica.com.br. São para crianças já um pouquinho maiores ali, né, que já estão na escola, já estão tendo esse contato com a matemática. Ali dentro você tem a parte de conteúdo pago e a parte do conteúdo que é disponibilizado gratuitamente.
inclusive estudos para o vestibular. Você consegue entrar ali e pegar provas dos vestibulares para estudar, desenvolver os exercícios que tem disponível. Então, assim, tem muita coisa legal também na internet, que a criança, claro, com um tempo limitado, mas que a criança pode acessar e vai ser muito bacana, né? Tem sites que você aprende a fazer experimentos, mistura ali bicarbonato com vinagre ou com limão, que é espuma. Então são coisinhas que a criança pode aprender, que vai ser legal, que ela vai contar para os amiguinhos dela, mas é uma experiência um pouco diferente da parte de internet. Não é aquela coisa de entrar para jogar e passar 15 horas na frente de um computador. Não, com certeza, assim, a internet, eu tenho, isso, sem sombra de dúvida, que ela tem muito mais para somar do que para tirar da gente, né? Inclusive você falou eu daí me lembrei agora aqui que no YouTube tem o Manual do Mundo, acho que é do... Cara, eu acho super interessante aquilo ali, o meu filho adora também assistir aquilo ali. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa aí sobre crescimento de canal de YouTube, essas coisas e tal, e eu acessei o canal do Lucas Neto, né? Que, assim, ó, nossa, eu até fiquei surpreendido que ele mudou muito o conteúdo dele. Já criou, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, ele criou uns conteúdos bem mais interessante, bem mais educativo, né, para criança, que eu acho que o foco dele é crianças mesmo, ali de 5 a 12 anos ali, eu acho que ainda gosto de assistir ele. Então, isso é interessante para a criança, para o desenvolvimento dela, que ela acaba tendo um conhecimento bem elevado do que, vamos comparar com a gente, que na época não tinha acesso a esse tipo de informação assim tão fácil, né? Então é muito interessante esses sites que você citou tudo aí. Aí basta o pai incentivar a criança, né? Tem aqui essas plataformas e botar a criança na frente daquilo ali para ela ir desenvolvendo e praticando esses conhecimentos ali que estão disponíveis aí na internet, né? Muito interessante. Tem na parte de criança, né? Tem um negócio que acontece principalmente quando está entrando na pré-adolescência, até a adolescência, que é a parte do bullying, né? A gente vê muito acontecer na rua, né? No dia a dia das crianças, mas está entrando também a questão daquele cyberbullying. A gente entra sempre, né, tenta proteger a questão de usuário, a gente vê as ferramentas que a gente pode utilizar até para os pais com as crianças. Mas como vocês notam, assim, como vocês veem a questão do abuso infantil através da internet? Esse é um assunto sério, porque, assim, ó, vou sempre citar exemplo, por causa da minha casa eu tenho esse cuidado, né? Mas eu vejo assim, meus meninos, eles jogam online e daí eles usam, acho que é o Discover, né? Não, Discord é o nome do programa, para ficar conversando com a turma ali, que eles entram nos jogos lá e tem os grupos ali, é tudo... Aí fico lá com o fonezinho, batendo papo ali, falando, enfim. Dali, deixa eu lembrar aqui, mas ali eu acho que ele não dá informação telefone, ou é um pouco diferente esse Discord ali, que ele faz um cadastro com o usuário ali e aparece naquele grupo ali, que estão jogando naquele momento ali, online. E já aconteceu situação assim, só que isso eu já oriento, né? Acho que isso é uma dica para os pais também. Eu oriento meus meninos que, né, caso alguém chamar ou um número estranho no WhatsApp aparecer ali, para a gente dar uma olhada e ver do que se trata, né? E já aconteceu algumas vezes que daí vem meu menino, pai, esse número aqui eu não conheço, tá me chamando aqui. Daí a gente pega, não, esse daí tu não conhece, não, então bloqueia e não conversa. Então eles têm feito isso. Sempre ele mostra, o mais velho ele já sabe desse perigo aí, né? Mas o mais novo às vezes é meio inocente e acaba ficando na dúvida. Mas ele sempre está trazendo para a gente para perguntar, posso conversar, não posso? Daí a gente, né, busca querer saber o que é. A gente até conversou sobre isso, teve a história da Moma, teve a história dessa baleia azul. Então assim, ó, tem que tomar muita atenção quanto a isso, né? Porque é silencioso, isso eles tentam evitar
que a criança leve isso para os pais, né, para essa conversa, porque eles vão tentar chegar no WhatsApp dele, ou através do Message, ou através desse Discord ali, que é um programinha que eles conversam online. Então tem que ficar muito atento a essas conversas aí, né? Muito, muito, muito atento. Como eu falo, eu acabo monitorando. Se eu escuto alguma coisa, ou se ele sai de perto, eu vou atrás para ver por que está saindo de perto, que às vezes, né, eu não... é estranho, tá ali, a criança tá jogando ali, daqui a pouco ela sai de perto. Eu vou lá, o que houve? O que é? Não, é que eu tava muito barulho aí na sala, ou coisa. Às vezes, tá, mas com quem tá falando? Tô falando com meus amigos da escola. Beleza. Aí a gente, né? Mas tem que ficar sempre de olho. Sempre de olho, porque é por aí que eles vão chegando nas crianças e afetando aí o psicológico delas aí. A gente tem visto também até a própria polícia, né? Está cada vez mais presente nos meios digitais para identificar esse tipo de coisa. E me veio agora, até acho que a gente já comentou alguma coisa em outro episódio, que por exemplo, às vezes na inocência ou falta de conhecimento, a gente quer dividir um pouquinho o custo que tem a internet e a gente divide com o vizinho. No caso do vizinho acessar, né, ser um pedófilo ou participar desses grupos que estão mal intencionados, no caso, a polícia ela vai atrás do IP primário, que seria onde está o roteador, né? Então, como que funciona essa parte? Quem que seria responsabilizado no caso de uma identificação dessa, assim? Isso o Everton acho que pode falar melhor sobre isso, mas é um assunto legal também para as pessoas, né? Para quem estiver assistindo aqui a gente. Ficar bem atento a essa forma aí, vou dividir a internet com 1 ou 2, 3 vizinhos. O Everton, né? Everton pode falar aí que tu vai conseguir explicar melhor quem vai ser o procurado nesse caso, né? O que acontece nesse caso, né? A polícia, né? A civil, já teve uns 2 casos que vieram aqui. Foi um caso de roubo e um de estelionato, né? Foi 2 casos que a gente teve. Ele chegou com o ultimato, pedindo pra gente o IP, qual é o cadastro da pessoa que estava nesse IP, nessa porta, nesse horário. Nosso papel é pegar e passar, o cliente é esse aqui, que estava com esse IP, com essa porta, nesse determinado horário. Aí eles vão lá no cliente. Mas eu compartilho com o meu vizinho. Quem vai responder é o cara do cadastro. Quem tem o IP que está cadastrado naquela conta. É assim que funciona. Então é um risco que o usuário tem de compartilhar a internet dele com outras pessoas e... Às vezes o barato sai caro. Sai caro. Então fica aí uma dica nossa, né, pessoal? Para quem pensa em compartilhar a internet com os vizinhos, não por uma redução de custo nossa aqui da empresa, mas para a própria segurança de vocês. Mesmo sendo amigo, sendo parente, a gente nunca sabe o que essas pessoas estão acessando no computador, no celular delas ali, e o responsável, até que se prove o contrário, é o titular da conta, né? No caso, é quem contratou a internet. Então tomem muito cuidado com isso, para que não tenha nenhum problema no futuro próximo, ou enfim. E além desses perigos do compartilhamento ali da parte da internet com o vizinho ou algo assim, também a gente tem a questão do cyberbullying na internet. Então, a gente estava comentando um pouquinho antes, e o José até já teve uma experiência com isso no âmbito familiar ali. Queria que contasse um pouquinho como que foi esse... Então, Eliandro, como a gente conversou antes da gravação, aconteceu um episódio assim, vou pincelar ele assim só por cima, só para entender o que é esse cyberbullying, mas era um aluno novo, iniciou na escola, já teve uma restrição no colégio dessa pessoa, e as crianças hoje em dia, como a modernidade é o que é, eles têm muito grupinho de WhatsApp entre os colegas de classe ali, de escola, e isso é outra coisa que eu fico de olho ali também, eu falo do meu menino mais novo, de 10 anos, e
aconteceu que depois houve uma exclusão nos grupos desse aluno novo que teve na escola. Então, tanto que ele foi se prolongando e o meu menino queria resolver ali para conseguir que todos aceitassem essa pessoa no grupo e tal. A mãe da criança também acabou se envolvendo, então, né, pelo fato dessa exclusão que estava fazendo da criança, é uma forma assim, daí no fim se resolveu, tal, conseguiram resolver tudo ali a situação, mas é uma situação, é um exemplo dessa situação que a gente está comentando aqui, né? Além de a gente ver o bullying na escola, às vezes, né, pessoalmente, existe agora na internet esse tipo de exclusão que faz, ou através do WhatsApp, ou de outra forma de se comunicar ali pelo message, enfim. Acontecer isso entre as crianças, assim, nesse caso foi uma exclusão, né, ou até de deixar uma criança de fora do contato deles ali social, por algumas outras pessoas não gostarem, ou não ter se familiarizado com aquela pessoa, porque era uma criança de outra cidade, outra região do Brasil aqui, e ela sofreu com isso, entende? Mas graças a Deus foi resolvido e tal, e eu acho que hoje eles estão tudo certo na escola, fizeram amizade, se conheceram melhor, e claro que teve uma força-tarefa dos pais também ali para ter essa aceitação né, e acabar com essa discordância das crianças ali, e foi resolvido. Mas é uma situação, um exemplo, né? São duas exclusões, exclui do meio social e do meio digital. Então fica uma coisa foi bem acabou chata. envolvendo escola, tudo, mas no fim se resolveu, né, a situação. Mas é triste, né, e lamentável isso acontecer, né? Não só no meio virtual, mas eu acho que isso acontece muitas vezes no social também, né? Mas acontece. Não é uma coisa que a gente diz, estão livre disso. Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Em qualquer situação. E sempre tem que haver uma forma de resolver da melhor forma possível, né? Essa parte do bullying, ela se caracteriza muito, né? Porque as pessoas acabam pegando uma característica de outra pessoa que difere um pouquinho daquele meio, aí toma uma proporção grande. Foi nesse caso que essa pessoa veio de uma outra região do Brasil aqui e acabou sendo um pouco diferente e não teve aceitação das crianças ali, mas só que, claro, como eu digo, tem que ter interferência dos pais, tem que ter, porque não pode acontecer, acho que, né, o ser humano ele tem que se dar bem, tem que aceitar, tem que ser acolhedor, né? Não pode existir discriminação, né? A gente vê, entrando, né, dando continuidade, aonde que a gente consegue, como que a gente consegue diferenciar aquela parte do mundo real do mundo virtual? Porque o problema ali, ele iniciou talvez pelo mundo virtual e foi arrastado, começou pelo social ali, o real, e passou para o virtual. Qual que é o papel dos pais nesse momento? Até você estava comentando alguma coisa a esse respeito. Na verdade, as duas situações são iguais, né? Só acontecem em formas diferentes, né? Que uma é aqui, eu e tu conversando agora aqui, o Everton, e outra é alguém assistindo, ou pela uma interação via WhatsApp, uma conversa, um áudio que a gente manda às vezes um pro outro e tal. Como eu falei no episódio ali, no exemplo que eu dei ali, tem que ter a interferência dos pais, né, e orientação também, né? Não adianta ele só, na verdade, não é ir lá defender o filho, ele é fazer que a coisa aconteça, que fique bom para todas as crianças e elimine, dissolva esse problema que foi ocasionado ali, né?
da melhor forma possível, né? Não adianta também assim a gente, claro, a gente não quer que faça com as outras pessoas, mas também que não, né, que não ocorra com nossos filhos essa situação assim, uma situação parecida assim, né? Mas eu penso assim que a melhor forma sempre é chegar num entendimento, né, em conjunto ali com os pais e os filhos, para dissolver o problema, entendeu? O problema que foi ocasionado ali, né? O digital, ele às vezes chega a ser mais duro. Porque pessoalmente é mais difícil falar, né? É mais fácil eles te xingar via virtualmente do que ou fazer uma panelinha, começar falar mal de uma pessoa, do que estar numa rodinha e começar a falar mal. É mais difícil. Eu digo, o mundo digital ele é mais duro para a pessoa que está sendo excluída. As coisas tomam uma proporção muito maior, né? E uma propagação muito mais rápida. A gente vê até a questão de, infelizmente ainda acontece muito, mas de adolescentes que trocam fotos sensuais com um namoradinho, alguma coisa assim. E na primeira briga alguém dispara e a proporção que isso toma, quando vê o colégio inteiro já tem a foto do menino ou da menina e aí, enfim, vira... Que passar foto de mão em mão ia ser muito mais difícil. Olha aqui, aí via digital mandou... Aí, todo mundo ia saber quem estava passando a foto. Quem começou a passar foto. Ali ninguém sabe. Então, eu digo assim, é mais fácil, mais, digamos assim, é mais dura, mas dá uma proporção muito maior. Viraliza muito rápido, né? Pelo meio tecnológico, né? Infelizmente acontece, né? Mas são situações, consciência e consciência, tem que trabalhar isso daí. Não faça para os outros o que não gostaria que fizesse para você também. Então é isso que a gente tem que passar para as crianças, para adolescentes, para colegas, amigos e enfim. Eu acho que é um ponto de vista que, se a gente sempre lembrar disso na hora de magoar alguma pessoa ou fazer mal para alguém, será que isso ia ser bom para mim? Então... Gostaria que fizesse comigo? Infelizmente, na internet ainda se tem muito aquela visão de que é uma terra sem lei, né? Que você pode fazer o que você quiser e não vai ter consequência alguma. E a gente já tem visto, né? A gente comentou sobre a polícia, que não é mais bem assim. Já tem um código de defesa, né? Para o usuário e para quem está propagando. Já tem setores específicos da polícia que cuida só disso. Tem setor da inteligência tecnológica, como tem da mulher, como tem do adolescente, então tem hoje uma específica para cyber. Hoje, por exemplo, assim, uma insatisfação, né? Tem muitas pessoas, acho que é até lamentável, assim, né? Mas a insatisfação, às vezes as pessoas vão para a internet para fazer declarações injustas, às vezes, né? A gente às vezes sofre com isso também. Eu acho assim, a gente se dedica para o trabalho que a gente presta aqui para a comunidade e para as pessoas ao máximo, né? Eu acho que a gente dá o máximo da gente para fazer o melhor possível. Problemas existem, né? Mas tem pessoas que vão lá e escrevem textos de todo tamanho em mídias sociais, com acusações e xingamentos. Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas, como o Everton falou, vão para a internet ou falar aqui, e acho que é terra de ninguém ali, que pode falar o que bem entende. Mas graças a Deus até as próprias plataformas já têm punição para esse tipo de pessoas quando usa tipos de vocabulários ou até colocações indevidas, né? E essa proporção já tem se diminuído um pouco, mas ainda a gente vê, até criam grupos para fazer tipos de comentários, né? Assim, às vezes para falar sobre empresas, corporações ou até situações políticas, né? E então, assim, às vezes eu acho assim meio lamentável, né? Porque se resolvesse abrir a boca, falar mal de meio mundo, até era útil, né? Mas como não é por esse caminho, né? Acho que começa pela gente as mudanças, né? Então, aí a pessoa vai lá, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui.
Talvez quem esteja assistindo não concorde comigo, mas fala de uma prestação de um serviço, mas vai ali na casa dele, ele está usando uma Sky Gato, que é totalmente errado, né? Então... Ou fala do serviço que está usando a internet compartilhada do vizinho. Exatamente. Então, nós estamos dando exemplo que acontece com o provedor, mas tem outros tipos de negócio que sofrem com críticas injustas, né? Mas faz parte, né? Mas enfim, é como, voltando ao assunto da terra sem lei, né? Mas, graças a Deus, já tem mudado bastante. É como teve essa evolução muito rápida. No meu ponto de vista, sim, teve um crescimento muito grande da internet nos últimos anos. Assim. As autoridades também estão se ajustando a essas situações, né? Até você comentou uma parte ali da Sky Gato. Tem algumas propagandas até que as TVs têm feito sobre pirataria, que assim, é o exemplo que os pais estão dando para os filhos, né? Aí tem uma das propagandas que o pai chega, olha, a TV pirata que eu comprei, tem acesso a todos os canais. E aí vem o filho com uma nota 10 numa prova. Ele, filho, pô, você tirou 10, que legal. Pai, isso aqui foi uma prova pirata que eu fiz. Então ele plagiou toda a prova de alguém. Mas o exemplo veio do pai, né? Então a gente está num momento até no âmbito político de buscar essa questão de contra a corrupção e tudo mais, mas a gente também tem que cuidar do que a gente está fazendo, né? Acho que o exemplo tem que começar por nós, para os nossos filhos e os nossos filhos para os filhos deles, para que quando alguém deles chegar lá no âmbito político, eles poderem fazer a coisa correta também. Vale lembrar aos pais também que praticamente todas as redes sociais, elas têm uma idade mínima para ser criada, né? Se eu não me engano, ela fica ali entre os 18 anos, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. E a gente vê muita criança e adolescentes ali com 12, 13 anos utilizando, de forma talvez indevida, né? Ou porque o próprio pai que ele fez para a criança, ou a própria criança descobriu como fazia e acabou criando um perfil. E para as empresas que trabalham a parte de vídeos para o YouTube e tudo mais, quando forem fazer o upload, né, forem colocar na rede essa parte do vídeo, tem uma opção que você pode colocar lá, se tem criança disponível, a criança aparecendo no vídeo ou não. Porque se aparecer criança e você não marcar e não dizer para o YouTube que tem criança ali, quando eles identificam, eles acabam tirando o teu vídeo do ar, né? E eu acho que isso é muito correto até para diminuir essa superexposição de crianças, né, na internet, às vezes fazendo algo indevido ou essa propagação das fotos e vídeos proibidos para menores de 18 anos, né, que a gente acabou comentando ali. Então fica mais uma vez as dicas para todos os usuários, prestem atenção no que seus filhos estão fazendo. É uma área legal, a parte digital tem muita coisa boa para a criança, para o adolescente, mas cabe aos pais dar essa educação, ensinar para o filho o que é certo, o que é errado e como ele deve agir na internet. A gente falou um pouco sobre os roteadores, né, que alguns a gente já trabalha, que tem essa parte de controle de acesso à internet, de tempo na internet. Quem quiser saber um pouquinho mais, mande um e-mail para nós ou entre no nosso site e coloque nos comentários, até nos comentários do vídeo, que a gente entra em contato certinho depois, explica como funciona. Dependendo como for, a gente consegue fazer as configurações aqui de dentro, até para vocês terem um controle melhor do que seus filhos estão fazendo. Então, mais uma vez, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de clicar no sininho aqui no nosso YouTube, se inscrever no canal do YouTube, nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, e acessar o nosso site www.clinitech.com.br, onde você tem todo o conteúdo, toda a parte programática aqui da empresa. Valeu, um abraço e até o próximo. Valeu, tchau.